Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. Antes de nós lermos, guerras fazem parte da nossa história, certo? A humanidade sempre foi marcada por eventos e por atrocidades que levaram milhares e milhares de pessoas à morte. A gente está presenciando algo nesse momento, como entre a Ucrânia e a Rússia, por mais que a mídia não tenha falado ainda, está acontecendo a guerra. Agora, no dia 24 de fevereiro, vai se completar 2 anos do início dessa guerra. E o fato é que, em uma guerra, independente do lado que você está, ou da posição que você ocupa, se você é general, se você é cidadão, se você está na frente de combate, uma coisa é fato. Em uma guerra, você precisa de armas. Você precisa de armas. Eu não sei o quanto você tem consciência disso, mas a partir do momento que você encontra Cristo, automaticamente você passa a fazer parte de um exército. Em uma guerra declarada contra 2 inimigos. O primeiro inimigo é a nossa carne, e o segundo inimigo é Satanás, as suas potestades. Esses 2 inimigos, eles trabalham em conjunto. Satanás, suas potestades, assim como a nossa carne, trabalham juntos para nos tirar o foco, para nos desviar da atenção, para nos tirar do caminho. E para nós vencermos essa batalha, é muito importante eu e você sabermos quais armas usar. Imagine comigo que você está indo para uma guerra e aí o general te leva, você foi recrutado, Dona Nerilda, a partir de amanhã você vai para a guerra na Ucrânia e na Rússia. E aí o general te leva para a sala de armas e diz, olha, Dona Nerilda, você só pode escolher 3 armas. Escolha suas armas. Quais armas você escolheria? Bom, hoje, nessa noite, nós vamos falar sobre 3 armas para vencer a tentação. 3 armas para vencer a tentação. Mas não pense nessas 3 armas como 3 armas distintas, como você entrar numa sala de armas e escolher uma granada, um fuzil e uma pistola. Não pense em 3 armas distintas, pense nessas 3 armas como um grande tanque de guerra. Um tanque de guerra é uma poderosa arma de guerra, mas é uma arma que tem diversas funções. Com tanque você pode avançar no território do inimigo, com tanque você pode atirar e com tanque você pode se proteger. 3 funções e uma única arma que é um grande tanque. Então, nessa noite, nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre 3 armas para nós vencermos as tentações. Pense nessas armas como um grande tanque de guerra. Possuem diferentes funções, mas todas elas fazem parte do mesmo equipamento. E para nós falarmos sobre isso, nós vamos ler este texto que nós encontramos no Evangelho de Mateus, no capítulo 4. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 11. Orem para a gente conseguir aqueles microfones chique da Vila Maria, aqueles lá sim, hein? Diz assim, a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás,
e só a ele darás culto. Com isso, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Irmãos, durante o meu período de estudos no seminário, uma discussão que costumava acontecer entre eu e os meus amigos, colegas mais próximos, era qual seria a melhor forma para nós começarmos o ministério? Você passa um período estudando, qual seria a melhor forma? Será que seria nós trabalharmos durante um tempo com um pastor experiente para ganhar experiência? Será que seria nós assumirmos uma congregação mais pequena, sozinhos, para nós aprender a assumir responsabilidade? Será que seria melhor a gente viajar para o Paquistão para fazer missões lá e treinar nossas habilidades? Bom, era uma conversa que nós tínhamos, mas sem dúvidas, algo que jamais passou pela minha mente ou pela mente dos meus colegas é que para nós começarmos o ministério, nós deveríamos ir para um deserto, jejuar 40 dias e 40 noites e enfrentar Satanás face a face. Mas foi exatamente dessa forma que Jesus iniciou o seu ministério. Se você olhar no capítulo anterior, você verá que Jesus ele acaba de ser batizado por João Batista, e ao fim do seu batismo, os céus se abrem e Deus fala claramente: este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Então o Espírito conduz Jesus até o deserto, e lá ele passa 40 dias e 40 noites para ser tentado pelo diabo. E a pergunta que nós devemos começar a responder nesse texto é: por que Jesus ele precisava iniciar o seu ministério sendo tentado pelo diabo? Já pararam para pensar nisso? Por quê? Por que Jesus precisava iniciar o seu ministério de uma forma tão difícil? De cara, já enfrentar o capeta. Por 40 dias e 40 noites. Bom, a resposta se encontra no fato de que Jesus, sendo o segundo Adão, como Paulo nos fala em Romanos, ele precisava resolver a bagunça que Adão começou lá no Éden. Então, para nós entendermos um pouco mais da profundidade dessa passagem, nós precisamos encontrar os paralelos entre como o primeiro Adão falhou. Então, vocês lembram? Deus criou todas as coisas, colocou o primeiro Adão, e aí como acontece a queda? Serpente, Satanás, eles caem. Agora, o segundo Adão vem, anos, séculos depois, e ele tem o mesmo teste que Adão e Eva tiveram no deserto. Então, eu quero que a gente comece, para a gente entender a profundidade dessa passagem, entender os paralelos que existem entre o que aconteceu no Éden e o que está acontecendo aqui. Então, a primeira coisa que a gente precisa encontrar é pontos em comum. O que há em comum entre o que aconteceu no Éden, entre Adão e Eva e a serpente, e o que aconteceu aqui com Jesus e Satanás? Bom, o primeiro ponto em comum é que ambos passaram por um teste. A tentação, ela é um teste. Não era um teste vindo de Deus, como o Tiago nos mostra no capítulo 1, no verso 13, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele a ninguém tenta. Mas a tentação, ela é um teste, uma prova, para ver como você vai sair, como vocês já fizeram diversas provas nas suas vidas e coisas nesse sentido. Esse é o primeiro ponto comum. Segundo ponto comum, ambos Adãos, tanto Jesus quanto o primeiro Adão, foram colocados em um teste probatório para ver se eles alcançariam obediência. O que estava sendo esperado, o que estava sendo requerido de Adão lá no Éden era obediência. Deus diz assim, olha, você pode comer de tudo, só não coma daquela fruta. Obediência. Aqui é a mesma coisa. Está sendo requerido de Jesus obediência. Obediência ao chamado dele. Ele veio para a terra com um propósito e Satanás está tentando puxar ele para o outro lado. Agora, existem algumas diferenças, umas diferenças bem importantes entre esses dois momentos. A primeira delas é o local. Onde Adão estava sendo tentado? Qual que era o local? Um jardim, certo? Um jardim é pássaro cantando, é tigre andando junto com a serpente, é um jardim antes da queda, é cachoeira, uau, né? Pôr do sol, nuvens, uma beleza. Jesus ele está num deserto da Palestina, que atinge 50 graus durante o dia
e pode chegar a 0 graus durante a noite. E Jesus é um ser humano. E uma das coisas mais impressionantes, assustadoras que nós sabemos sobre os desertos da Palestina é que lá estão animais como lobos, grandes felinos, como panteras do deserto e muitas, muitas serpentes. É só você olhar um documentário da Nat Geo e você vai ver. No deserto é onde é encontrado as serpentes mais venenosas do mundo. E Jesus era um ser humano. Jesus estava lá, fazendo um acampamento que eu e você não gostaríamos de ter feito. 40 dias e 40 noites, calorão durante o dia, 0 graus durante a noite. Então essa é a primeira grande diferença. Adão foi tentado num jardim. Tudo muito belo, tudo muito bonito. Jesus foi tentado num deserto. A segunda diferença é entre Adão e Eva e Jesus. Adão e Eva, eles estavam num jardim com todo tipo de comida. Olha só que interessante. A tentação para Adão e Eva, em relação ao que a Satanás fez, é não coma daquela única fruta. Eles podiam comer de tudo. A hora que quisesse, café da manhã, lanche da tarde, um monte de fruta, um monte de alimento eles tinham disponível para eles. Jesus, ele estava em jejum. Vocês percebem a diferença? Eles não podiam comer, mas eles podiam comer de tudo. Jesus não estava comendo e bebendo nada. E eu não sei se você já fez jejum alguma vez na tua vida, ou regime, mas tem uma diferença grande, né? Mas eu lembro uma vez, o Ivan, que é pentecostal, sabe como funciona. Nas épocas de jejum forte, na minha adolescência, a minha meta um dia foi fazer um dia e meio de jejum. Sem nada, sem comida e sem água. Um dia e meio. Eu quase morri. Eu devia ter uns 14 anos. É uma loucura. Na hora, principalmente na fase de crescimento que você precisa de alimento. Mas isso aqui não era um dia e meio de jejum. Isso aqui é 40 dias. 40 dias. Sem nada. Então, quando Satanás vem, Jesus está fraco. Satanás vem no momento de maior fraqueza física de Jesus. Terceira diferença entre Adão e Jesus. Adão contava com o auxílio mútuo de Eva. Ele estava casado. Ele não estava sozinho. Um dos propósitos do casamento é esse, auxílio mútuo. Viu Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe uma auxiliadora que lhe seja idônea. Ele fez uma auxiliadora para auxiliá-lo. Eles tinham a companhia, eles tinham a ajuda do outro. Eles podiam ter trocado uma ideia. Parecia uma serpente aqui. Do nada, falou comigo. O que tu acha, Adão? Meio estranho, né? Serpente falando. Então, vamos comer? Não? Eles poderiam ter essa conversa, certo? Poderiam ter. Eles tinham esse auxílio. Jesus, ele estava 40 dias e 40 noites com fome, num deserto, entre as feras. Marcos vai falar isso, entre as feras e completamente só. Sem a ajuda de ninguém, sem amigos, sem ninguém. E a última grande diferença entre os dois é que Satanás, quando ele tenta Adão e Eva no jardim, ele tenta em um ambiente onde não tinha pecado. O normal era ser santo. O normal era o puro. O normal era a pureza. O estranho era o pecado. Tá? Então, o que eles fizeram foi algo estranho para a realidade deles. Jesus aqui ele está sendo tentado no mundo caído, onde o normal é o pecado, onde o normal é fazer coisas erradas. Você entende? É muito mais fácil, se é normal todo mundo pecar, se é normal todo mundo desobedecer a Deus, Jesus, isso é o normal. Só faz o que todo mundo já faz, todo mundo peca. A tentação se torna muito mais difícil quando você precisa nadar contra a correnteza. E é justamente isso que Satanás está forçando Jesus a fazer aqui. E a última diferença, e que isso nos leva a refletir na primeira tentação, é que em ambos os momentos, Satanás chega com uma pergunta. Lá no Éden, ele diz, não ordenou Deus que vocês não tocassem, não comessem nenhuma da fruta do conhecimento do bem e do mal?
Ele faz uma pergunta. Aqui ele também começa com essa mesma estratégia. Ele vai com a mesma estratégia para cima de Jesus. Olhe comigo no verso 1 em diante. A seguir foi Jesus levado ao Espírito pelo deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Você lembra o que tinha acontecido 40 dias antes de Satanás proferir essas palavras? Lembre-se, 40 dias antes, Jesus tinha acabado de ser batizado por João Batista, e o que acontece? Os céus se abrem e Deus fala: Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Satanás, sutil, depois de 40 dias e 40 noites, quando Jesus está com fome, quando Jesus está fraco, quando Jesus está no deserto, ele chega e diz: Se és filho de Deus, tu acredita no que teu pai te falou? Você realmente é o filho na qual ele tem prazer? Você realmente é? Se você realmente é, e você está com fome, né? 40 dias e 40 noites sem comer nada. O texto acabou de dizer, você está faminto. Então, se você realmente é o queridinho do teu pai, ordena. Ordena que essas pedras se transformem em pães. Você percebe como isso é difícil? E aqui Jesus, nesse momento, nos apresenta a primeira arma que eu e você temos para nós vencermos as tentações. A resposta de Jesus nos oferece a primeira arma, que é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Olhe comigo no verso 4. Jesus, porém, respondeu: Está escrito. Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Irmãos, a primeira arma que eu e você temos para vencer as tentações é a palavra de Deus. Satanás aqui ele está usando uma tentação de questionar a confiança de Jesus nas palavras de seu pai, e uma tentação de impulsos físicos. E Satanás aqui ele sugere pão quando Jesus está com fome. E veja, Jesus aqui ele não despreza o pão, mas ele exalta a palavra de Deus. Ele diz: está escrito. Está escrito. Irmãos, aqui cabe eu e você refletirmos. Você tem essa arma contigo para vencer a tentação? Você tem a palavra de Deus como uma arma para vencer a tentação quando ela aparece no teu dia a dia? Quanto dela você sabe memorizada? Quanto dela você sabe, se aparecer uma circunstância na tua vida, mas o que a palavra de Deus me direciona sobre isso? Aqui Jesus não tinha como, peraí, deixa eu ver o que está escrito no pergaminho dos Salmos. Ele está respondendo aqui, a resposta que Jesus está usando aqui é uma resposta do Antigo Testamento. Estava na cabeça de Jesus, não porque ele era Deus, mas porque ele tinha estudado durante a adolescência, a juventude dele inteira. E quando precisou, estava lá. Quanto da palavra você consome, quanto dela você memoriza, para que em momentos, para que em circunstâncias que você precisa, ela apareça. Eu lembro durante minha juventude, eu sempre fui muito irado, eu sempre lutei muito contra a ira. Sei que não parece isso, porque Deus transforma, né? Mas eu fugi de casa 2 vezes, para vocês terem uma noção, bem rebelde e tal. E aí quando Deus começou a trabalhar e tal, eu nunca vou esquecer de alguns versos que me marcaram nesse processo de me ajudar a vencer o pecado da ira. Efésios, capítulo 4, verso 26, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Provérbios 15, 1, que diz, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Eu lembro claramente momentos do dia a dia, eu brigava com meu irmão, brigava com meus pais, aí quando ia estourar em ira, esses versos simplesmente apareciam na minha mente do nada, irai-vos e não pequeis, não se ponha só. É isso que Jesus está fazendo. Se você consumir da palavra de Deus diariamente, se você memorizá-la, quando você precisar,
ela vai estar ali. Essa é a primeira arma que eu e você precisamos ter. A palavra de Deus. E é isso que Jesus está mostrando para Satanás. Na primeira investida dele, Jesus vence. Jesus vence. Round 1, Jesus venceu. Lá no Éden, Satanás já tinha vencido na primeira. Aqui Jesus resiste. Jesus vence. Bom, você lembra como Satanás venceu Adão lá no Éden? Foi justamente com comida. Ele usa a mesma estratégia. Pode comer o fruto, pode comer o fruto. Mas com Jesus não funcionou. Com Jesus não funcionou, Jesus venceu, então agora Satanás dá um passo à frente e ele tenta um segundo ataque. Olhe comigo o verso 5 e o verso 6. Então, o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. É como se Satanás dissesse assim: então você confia no teu pai? Beleza, vamos provar então. Ele leva Jesus até um pináculo no templo de Jerusalém, que tem aproximadamente 150 metros de altura. É um pináculo bastante alto. E aqui ele usa de uma estratégia muito sutil, que ainda é usada por muitos nos dias de hoje. Porque agora Satanás, ele usa a própria palavra de Deus para tentar induzir Jesus. Ele está fazendo o que muitas igrejas fazem por aí, que é uma regra básica de interpretação, que é ler um texto fora do seu contexto. Satanás aqui ele está usando o Salmo de número 91. E este salmo ele fala sobre confiança em Deus. Lembra como é que começa o Salmo 91? Está aberto na casa de muita gente. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Bom, o salmo está mostrando justamente isso. Aquele que confia no Senhor, aquele que deposita sua confiança no Senhor, quando chegarem circunstâncias difíceis, circunstâncias desafiadoras, Deus vai enviar anjos, se necessários, para o guardar, para o proteger. Mas o que Satanás estava pedindo para Jesus fazer é justamente o oposto. É justamente o oposto. Ele diz assim: olha, se você realmente acredita no que teu pai disse, se você realmente acredita que isso é verdade, se atira daqui. Se atira, se você confia em Deus, se atira desse pináculo e Ele vai te proteger. Irmãos, isso não é confiança, isso é desafio. Confiança é você dizer: se eu precisar caminhar no meio de uma floresta, porque Deus me mandou, eu vou caminhar e Deus vai me proteger. Isso é confiança. Agora dizer: não, eu vou lá, diz que tem umas cobras bem perigosas lá, mas eu vou lá só para ver se Deus me protege. Isso é desafio. E é isso que Satanás está fazendo. Está dizendo: você confia no teu pai? Está escrito na tua palavra que se você se atirar aqui, ele vai mandar anjo e você não vai cair. Ele está desafiando. E Deus não precisava provar nada para Jesus. Dizendo assim: se atira, eu vou te proteger. Ele não precisava provar. Muito menos para Satanás. Muito menos para Satanás. Deus já havia dito, 40 dias atrás: tu é o filho que eu amo. Este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Ele já tinha dito isso. Ele não precisava provar isso. Tudo o que Jesus precisava era confiar nas palavras de seu pai. Confiar no que Deus havia dito. E é exatamente essa a segunda arma que Jesus nos oferece para nós vencermos as tentações. Confiança em Deus. É justamente essa a resposta que Jesus dá para Satanás. Olhe comigo no verso 7. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Não desafie o Senhor. Confia no Senhor. Não desafie o Senhor. Irmãos, essa segunda arma que Jesus está nos oferecendo
não apenas a palavra de Deus, mas também a confiança em Deus, é uma arma poderosa para eu e você vencermos as tentações, principalmente de questionar ou de duvidar daquilo que Deus pode fazer. Então imagine, nós estamos começando um ano. Nós estamos começando um ano de trabalho aqui na igreja, onde a maioria dos departamentos já estruturou o que a gente programa, o que a gente quer para o ano, e algumas pequenas metas que a gente quer alcançar como igreja. A gente vai começar a trabalhar com um ato de fé, que Deus vai abençoar, que Deus vai fazer, que Deus vai avançar o reino dele nesse bairro, que pessoas virão. Mas imagine que na metade do ano as coisas comecem a dar tudo errado. Imagine que as programações não tenham o resultado que nós esperemos, imagine que as coisas não comecem a acontecer e que tudo comece a jogar ao contrário. Qual que é a nossa tentação? É fazer exatamente o que Satanás está dizendo aqui. Mas se atira, Deus vai ter que fazer alguma coisa, você precisa ver alguma coisa. Não. Confiança é justamente o oposto. É justamente porque você não está vendo nada que você confia. É justamente porque você não, porque está dando tudo errado na tua frente, por isso você confia. E essa é uma arma poderosa para eu e você vencermos as tentações. Se na tua casa, se no teu lar, você estabeleceu de trabalhar duro pela criação dos teus filhos, pelo estabelecimento do teu casamento, e as coisas não estão dando certo como você planejou, confie no Senhor. Confie no Senhor. Se você está seguindo os princípios bíblicos da palavra do Senhor, se você está se esforçando para fazer aquilo que a palavra de Deus instruiu, confia no Senhor. Essa é a segunda arma poderosa que Jesus está nos mostrando e que eu e você devemos usar para vencer as tentações. Bom, irmãos, em sua segunda tentativa, Satanás apela então para o Salmo 91, usando os versos 11 e 12. Esses versos que ele diz aqui, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guarde, eles susterão nas tuas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Esses são os versos 11 e 12 do Salmo 91. Você pode conferir lá, e você vai ver que está exatamente desse jeito. Você sabe o que diz o próximo verso? O verso 13 do Salmo 91. Diz assim: pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. O próximo verso está falando exatamente sobre Satanás. Está dizendo, aquele que confia no Altíssimo, aquele que descansa na sombra dele, ele, quando precisar, os anjos vão proteger, e quando ele avançar, ele vai pisar na cabeça da serpente. Você lembra de Gênesis 3,15? Jesus pisou na cabeça da serpente na cruz. O próximo verso falava sobre ele. E ele sabia disso. Mas ele é liso, né? Ele não cita esse verso. Bom, Satanás, agora sabendo que ele perdeu o primeiro ataque, que ele perdeu também o segundo, então agora ele parte para o tudo ou nada. Agora Satanás, na sua última tentação, ele vai para mais difícil, para aquela que, sem dúvidas, foi mais difícil para Jesus. Olhe comigo o verso 8 e o verso 9. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Agora Satanás mostra as garras e parte para a última tentação, jogando exatamente no campo que Jesus viera conquistar. Jesus veio para essa terra com uma missão, e essa missão era conquistar os reinos para ele. Jesus veio para conquistar os reinos na cruz. No Antigo Testamento, todos os reinos, exceto Israel, eram de Satanás. A gente vê isso em Jó, quando ele sobe lá, ele tem liberdade para chegar diante de Deus e dizer, olha, o que está acontecendo na terra. Ele reinava. Ele venceu no Éden. E por isso ele reinava sobre todas as nações ao redor de Israel. E agora Jesus vem justamente para destronar Satanás. E aí Satanás está mostrando justamente isso. Ei, Jesus, é claro que ele reina com o poder de Deus, é claro que ele reinava com o poder de Deus, é claro que nada daquilo era dele mesmo.
Deus tinha concedido para ele, Deus ia tirar a qualquer momento, mas lembra, Jesus aqui ele é um ser humano, e ele é Deus, e ele está com fome, e ele está no deserto, o cérebro não está pensando direito em termos humanos. E agora ele chega e diz, olha, para que cruz? Para que sofrer? Eu tenho um atalho. Se você quer conquistar, e você vai ter que sofrer, é só se prostrar aqui. Não tem ninguém olhando. Não vai ser vergonhoso. Você nem precisa viver o resto da vida. Só se prostrar aqui e me adorar, e eu vou te dar todos esses reinos. Não é exatamente dessa forma que Satanás nos tenta? Sutil. Parece bom, é fácil. Está ali, está na tua frente. É só você cair, é só você ir, é só você abraçar o pecado. Está fácil. E Jesus, ele oferece aqui uma terceira arma para nós vencermos essa tentação, que é a adoração exclusiva ao Senhor. Adoração exclusiva ao Senhor. Olha comigo no verso 10. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Aqui Jesus diz, agora ele repreende Satanás e diz, ei, sai daqui. E aí ele diz, ao Senhor somente adorarás, e só Ele darás culto. Jesus está dizendo, eu vim com uma missão, e essa missão é de obediência ao meu Pai, até a morte, e a morte de cruz. E por mais difícil que isso possa ser, e realmente foi, e por mais pesado que seja essa cruz, eu vou obedecer, eu vou adorar exclusivamente ao meu Pai, até a morte de cruz. Obediência até a morte de cruz. Irmãos, eu e você precisamos ter essas armas conosco. Precisamos ter a palavra do Senhor, precisamos ter a confiança no Senhor, e precisamos ter uma exclusividade na nossa adoração ao Senhor. E agora no verso 10, no verso 11, veja que o diabo deixa. Com isso o diabo o deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Isso não é belo, irmãos? O cuidado de Deus, Deus sempre esteve lá. Os anjos sempre estiveram ao redor de Jesus. Aquele momento foi extremamente difícil, foi extremamente angustiante para Jesus. Jesus sofreu isso real na sua pele. Mas agora os anjos aparecem e consolam Jesus. Servem a Jesus e o ajudam. Irmãos, as tentações que eu e você sofremos são exatamente iguais. Numa proporção muito, muito mais fácil. Mas elas oferecem o mesmo nível de alegria, de prazer, e parece tudo muito bom se você cair, e parece muito bom se você fizer, mas é cilada. Lembre-se disso. Tenha essas armas contigo. Você está numa guerra. Lembre-se, você está numa guerra contra a tua carne e contra Satanás. Você não pode entrar numa guerra desarmado. Você não pode entrar numa guerra de qualquer jeito, achando que você vai vencer se você não fizer nada. Se você entrar numa guerra desarmado, você vai morrer. Você vai morrer. Tenha essas armas contigo. Tenha a palavra do Senhor. Inculque ela na tua mente. Leia ela para os teus filhos. No deitar, no levantar, no ouvir. Tenha a palavra do Senhor contigo. Aprenda a confiar no Senhor nos momentos mais difíceis. E aprenda a ter o teu coração voltado exclusivamente para o Senhor. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos pela tua palavra e por ela nos direcionar, por ela apontar o caminho que nós devemos seguir. E diante desse texto, Senhor, tão encorajador, na qual teu filho passou por tentações tão difíceis, nós, com fé, nos voltamos a ele, pedindo que o Senhor nos ajude da mesma forma a vencermos as tentações que nos assolam no nosso dia a dia, Deus. Ajude-nos a ter um coração centrado no Senhor, para que nós estejamos com essas armas. Assim como Jesus estava nesse momento tão importante da sua vida. Que nós estejamos com essas armas em nossas vidas, para que quando a tentação vier,
nós possamos vencer para a glória do teu nome. É em nome de Jesus que oramos. Amém.